Boa noite a todos. Vamos estar mais uma vez aqui nesta noite, dando continuidade à palavra em que nós estamos ganhando acerca da mesa e a ceia do Senhor. Gostaria de contar com a colaboração de todos no que diz respeito à atenção voltada a este assunto que será dispensado a nós nesta reunião. Precisamos entender que ainda estamos ganhando este assunto sobre a mesa e a ceia do Senhor dentro do aspecto espiritual. Esta palavra, ela traz para nós a clareza da mesa do Senhor em dois aspectos. O primeiro deles é o que nós estamos vendo agora, que é o aspecto espiritual. Mas no decorrer desta palavra, nós vamos também ver este assunto sobre a mesa e a ceia do Senhor dentro do aspecto físico. Então, nós fechamos a reunião passada citando o capítulo 2 de Hebreus e o verso 10, onde ele disse da seguinte forma: que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Esta é a posição que ele herdou, como sendo Deus, homem. Vimos também o que está escrito em Hebreus no capítulo 8 e no versículo 1. E esta é a segunda vez aí no versículo 1, onde ele é mostrado assentado, à destra do trono da majestade nos céus. Então, aqui é o segundo lugar em Hebreus, onde o Senhor Jesus ele é mostrado entronizado. Mas você observe que o contexto é diferente. Aqui ele está entronizado, observe, no versículo 2, como sendo servo do santuário. E então, ministrando a este santuário as três coisas que nós vimos na reunião anterior. Ministrando purificação de pecados, ministrando a palavra escrita na mente e no coração, e ministrando conhecimento espiritual de Deus. Este, então, é o segundo contexto. O terceiro contexto, no capítulo 10, vamos ver o versículo de número 10 também, até o verso 12, que diz assim: nesta vontade é que temos sido santificados. Sabe que vontade? Na vontade deste homem que se apresentou diante de Deus, o Verbo encarnado, homem, dizendo assim: eis aqui estou eu. No rolo do livro, ou seja, todo o Velho Testamento, está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, nesta vontade é que temos sido santificados. Que versículo maravilhoso é esse, irmãos? É por causa do Senhor Jesus Cristo ter respondido à vontade de Deus plenamente, até o fim, é que nós fomos santificados. Ou seja, separados. Se ele não fosse obediente até o fim, nós não seríamos santificados. Não seríamos separados. Então, nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo. Então, aqui fica muito claro, nós fomos santificados baseado na obediência de Cristo. Se Cristo ele não obedece até o fim, nenhum de nós seríamos separados. Então ele diz santificado mediante a oferta do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez por toda. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, veja o contraste, tendo oferecido para sempre
No verso 11 diz: dia após dia, muitas vezes. Mas como vimos aí no verso 10, para sempre. Um único sacrifício pelos pecados, e aqui está a terceira menção nesta carta. Veja, assentou-se à destra de Deus. Qual é o contexto aqui então? Olha o verso 13. Nesse contexto ele assenta aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Não é maravilhoso isso, irmãos? No capítulo 1 ele está assentado como aquele que purificou pecados e aquele que herdou o nome que está acima de todo nome. Um nome supremo. No capítulo 8, ele está assentado como um servo do santuário, ministro do santuário. No capítulo 10, ele está assentado aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O que fatalmente ocorrerá. Vamos ver então capítulo 12, verso 1, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que tem nas mentes e nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em si mesmo nas suas almas. Quarta e última vez onde o Senhor ele é mostrado pela última vez assentado à destra do trono da majestade. E nesse contexto, o que ele está fazendo? Em primeiro lugar, ele se assenta neste trono, segundo esse contexto, porque antes de o fazer, ele contemplava uma alegria que lhe estava proposta. E eu creio que esta alegria tem dois significados. O primeiro significado não é a igreja. O primeiro significado é o próprio Pai. A alegria que estava proposta para Cristo neste momento é ver o seu Pai completamente satisfeito naquilo que eternamente ele desejou em seu coração. O que o Pai desejou eternamente no seu coração? Possuir muitos filhos, para que pudesse assim relacionar com ele. Mas filhos semelhantes àquele filho em que ele poderia olhar e dizer: este é o meu filho amado, em quem nele eu tenho prazer. Nele eu tenho todo o meu contentamento. Então este era o desejo que estava no coração do Pai. E em troca da alegria que estava em Jesus Cristo em cumprir, satisfazer este desejo do Pai, ele então suportou a cruz. E por que então sabemos disto? Porque nas primeiras 3 horas da cruz não houve nenhuma manifestação
nem da criação, nem da natureza. Jesus Cristo ali, ele estava numa relação única entre ele e o seu Pai. Somente ele e o seu Pai. Ninguém penetrou ali naquela hora. Ninguém podia participar daquela hora. Aquela hora era a hora em que ele estava se oferecendo como um holocausto ao Pai. Em princípio ali, não era para a redenção da igreja. Em princípio ali era para a satisfação do desejo eterno do Pai. E então sim, ao meio-dia, aí a situação mudou. Houve trevas sobre a face da terra. E ali ele clamou: ó meu Deus, por que me abandonaste? Então agora ele não é holocausto. Agora ele é oferta pelo pecado. Para que nós pudéssemos então sermos redimidos e o Pai pudesse então agora ter uma família de filhos. Mas nas 3 primeiras horas, essa transação foi só entre o filho e o Pai. Filho está dizendo: Pai, aqui eu estou, para que o teu coração seja satisfeito. Holocausto. Então, em primeiro lugar, a vontade do Pai e, consequentemente, a redenção da igreja. Esta era a alegria que lhe estava proposta. Então ele suporta a cruz, não fazendo assim caso da vergonha, e o resultado está assentado à destra do trono de Deus. E aí ele diz: considere, palavra bastante forte, ou seja, lance na tua conta, acredite na tua conta, considere aquele que suportou uma tamanha oposição dos pecadores e não desmaie na sua própria alma. E por que isso? Será que isso é porque nós temos um pensamento positivo? De que tudo vai dar certo e de que uma hora vai mudar? Não mesmo. Mas, como diz aí no capítulo 12, o próximo versículo vem dizendo que ainda não tendes resistido até o sangue. O que isso significa? Se nós tivermos que suportar aflições até a morte, isso ainda é algo muito pequeno, porque nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então nós o consideramos. São 4 aspectos, querido, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, assentado. Mas como nós vimos lá em Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 13, ele está aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Vamos ver então como estes inimigos eles foram de fato colocados debaixo dos estrados dos pés do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então no Salmo 78, versículo 19. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Vamos ver então outro verso que está no Salmo 23, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Em primeiro lugar aqui nós vemos uma pergunta do povo incrédulo que estava peregrinando no deserto. Se Deus poderia preparar-lhes uma mesa no deserto. Quando nós olhamos para a mesa do Senhor, é uma das coisas que nós vemos. Que quando nós olhamos para fora dela, tudo é um deserto. Naturalmente falando, a nossa alma ela nunca poderia encontrar satisfação
em lugar algum. Nunca poderia encontrar um lugar para se dessedentar, mas o nosso Deus, em Cristo Jesus, preparou-nos uma mesa neste lugar, neste deserto. E nela nós podemos nos assentar e comer abundantemente. Também o nosso Deus nos preparou uma mesa perante os nossos inimigos. Queridos, há pelo menos 5 ou 6 áreas maravilhosas de vitória em Cristo, que também, quando nós olhamos para esta mesa posta diante de nós podemos então celebrar uma tremenda vitória em diversos aspectos. Por isto, o salmista Davi diz, com todo o seu entendimento sobre quem era o Senhor dos Exércitos, que o Senhor prepararia a ele uma mesa na presença dos seus inimigos. O Novo Testamento nos diz, lá em Gálatas, no capítulo 5, que aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E esta é apresentada a nós como sendo uma primeira área de vitória que esta mesa celebra a nós. Gálatas 5:24. A cruz do nosso Senhor Jesus proveu para nós uma vitória sobre a carne. Queridos, isto não é uma vitória qualquer. Não é algo pequeno. Nós estávamos de tal modo escravizados à carne que nós não tínhamos outra opção senão andarmos segundo as suas paixões e prazeres. Mas, quando o Senhor Jesus oferece o seu corpo na cruz do Calvário, e o seu corpo é separado do sangue, como nós vimos de maneira tão clara quando estamos em torno da mesa do Senhor, o corpo separado do sangue, e isso representa que houve morte. Então, quando Cristo faz essa entrega na cruz do Calvário, isso mostra que a carne foi com ele crucificada. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A carne é o velho homem. Romanos 6 usa a mesma linguagem, mudando a palavra para o velho homem. Sabendo isto, foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Então, em torno da mesa agora, não somos mais cativos. Não mais seguimos estas ordenanças. Agora podemos ser guiados pelo Espírito de Deus, porque a carne, o nosso arqui-inimigo, foi vencida pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, para que não façamos o que seja do nosso querer. Porque não mais vivemos em cativeiro da carne. Temos uma mesa posta diante de nós, para que possamos desfrutarmos dela. Então, é apresentado para nós este primeiro inimigo, esta primeira área de vitória que o nosso amado Senhor Jesus Cristo obteve. E hoje, mais uma vez, de maneira renovada, Ele nos convida a celebrar sua vitória em torno da mesa, comendo a ceia do Senhor. Mas este é apenas o primeiro ponto, o primeiro inimigo a ser derrotado. A palavra também nos apresenta que o nosso Cristo, ele obteve
uma vitória sobre o pecado. Em outras palavras, significa a nossa imersão em tudo aquilo que não pertence a Deus e a nossa incapacidade de responder ou corresponder aos alvos de Deus. Isso significa pecado. Nós perdemos o curso e a meta e o alvo propostos por Deus em nossos corações. Então, quando o Senhor Jesus ele entrega o seu corpo na cruz do Calvário, ele vence o pecado. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, amados, que troca maravilhosa o Senhor fez, né? Que tremenda substituição o Senhor fez por nós. Então, quem éramos nós? Pecado. Quem é o nosso Cristo? Justiça. Pois aquele que é justiça foi feito por Deus pecado, para que nós que somos pecados fôssemos feitos por Deus nele justiça. Então, queridos, que mesa maravilhosa é essa que o Senhor nos apresenta. Nós podemos então estar rodeando esta mesa com este senso. Cristo Jesus é a nossa justiça. Então, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então, queridos, nós comemos numa mesa de paz, porque o Senhor foi feito pecado por nós. Mas existe ainda mais uma área de vitória. A palavra de Deus diz que o Senhor venceu o mundo. E isto está escrito em muitas e muitas referências. Quando o nosso amado Senhor ainda estava prestes a ir à cruz, ele disse aos seus discípulos que quando ele fosse levantado da terra, a todos ele atrairia a si mesmo. E neste mesmo contexto ele disse assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, e o seu príncipe será expulso. E Paulo vai dizer em Gálatas 6,14: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Então, isso mostra que o nosso amado Senhor Jesus Cristo venceu colocando debaixo do estrado dos seus pés mais este terrível inimigo. O que significa o mundo? Diferentemente da carne, o mundo é aquele que faz um apelo fora de nós. E aí ele encontra um correspondente dentro de nós, que se chama carne. A carne é como uma chave e o mundo é como se fosse uma fechadura. Então a carne e o mundo formam um par perfeito. A carne, ela apela dentro de nós e o mundo apela ao redor de nós. E com grande apelo. Então, nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando ele vence o mundo, ele também nos dá a capacidade de não correspondermos ou respondermos aos apelos fora de nós, que então não confere com o nosso chamamento a Ele. E para isso Ele nos apresenta essa capacitação como sendo um alimento colocado na mesa do Senhor. Este é o mundo. Na palavra de Deus, dos seus significados
é cosmos, que é como se fosse uma rede que nos prende, um sistema enfeitado, maquiado, que seduz e que atrai poderosamente. Preste atenção, nós nunca teríamos chances contra o curso deste mundo. Assim como Paulo disse lá em Efésios capítulo 2, mas por causa da morte do nosso Senhor Jesus, nós estamos livres de navegar contra o curso deste mundo. Que libertação maravilhosa! Nós podemos desfrutar desta área de vitória comendo em torno da mesa do Senhor, participando desta ceia de amor que o Senhor nos oferece. Então, queridos, isto nos mostra que nós nunca podemos perder a singeleza, o foco, a direção da realidade espiritual que esta mesa apresenta para nós. Porque é na mesa do Senhor que nós podemos de fato enxergar, perceber quem é o Filho de Deus. E não apenas isso, mas também o que ele fez na cruz do Calvário. Que profundas vitórias contra os nossos inimigos. Então, nós já vimos aí que ele vence o pecado, que ele vence a carne, que ele vence o mundo. E tudo isto numa obra só. E esta vitória, ou estas vitórias, estão distribuídas nesta mesa do Senhor. Faz parte da sua ceia quando nós o comemos como pão e o bebemos como vinho. Nós também estamos celebrando estas vitórias que ele conquistou para nós em sua obra grandiosa na cruz do Calvário. Mas não para por aí. Ele também vence o ego. Nós poderíamos até sermos livres do pecado de alguma maneira, sermos considerados justos diante de Deus, sem pecados, mas ainda teríamos um problema: viver uma vida voltada para nós mesmos. E o que seria isso então? Ego. Mas aí, quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, Paulo vai nos lembrar, de novo agora em Gálatas 6,14, que também nesta cruz eu também estou crucificado para o mundo. Então, Jesus ele venceu o nosso cativeiro a uma vida egocêntrica, uma vida que só olha para o nosso próprio umbigo, só pensa em nós, só busca os nossos próprios interesses. Então, quando nós bebemos e comemos na mesa do Senhor, nós estamos lembrando e celebrando que o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos livrou do cativeiro de uma vida centrada em nós mesmos. Queridos, preste atenção numa coisa: nunca poderia haver igreja se o Senhor Jesus não tivesse nos salvado, nos livrado de uma vida centrada em nós mesmos. Mas o maravilhoso é que ele nos salvou. Então ele nos chamou a sermos sua igreja, aquele que hoje tem um novo foco. E não apenas isto, mas também nos convidou a estar sentado em torno da sua mesa, participando desta ceia de amor. Vamos encerrar esta palavra por hoje, porque os irmãos já receberam bastante informações. Então, para que não dificulte na hora que essas informações possam vir a ser processadas, nós daremos continuidade no próximo sábado, trazendo assim a continuidade desta palavra. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, que Deus possa nos abençoar, nos dar uma boa semana e que a partir do próximo sábado esta palavra possa vir com mais clareza, ganhando assim os nossos corações, para que possamos estar em torno da mesa do Senhor
participando da sua ceia. Boa noite a todos, graça e paz.